conseguem participar de uma forma mais ativa da aula. Peraí. Tchan, 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 tchan. Ela tá se arrumando. Cadê? Pronto. Câmera. Nossa, nem vi como é que tá meu cabelo. Ah, tá ótimo. Eu O tô meu preparando também. um fundo aqui pras aulas e tal, aí. Ou fico aqui na minha estante de livros. Ai, que chique. Eu gostei desse fundo. E é bom que você fica de frente para a janela, que é a luz natural, né? Se você ficar com o Aham. fundo do armário, eu achei que. Olha aí, Joyce, ele já tá pensando em tudo, né? Você viu? É no cenário, ele é ator. Tá certo. A gente tá tendo que desenvolver novas habilidades agora, né? Uhum. Eu planejei para hoje, né, da gente relembrar o que tem nos textos, nos 3 textos que a gente trabalhou na disciplina, né? E depois a gente vai fazer uma atividade. Vocês acham que a gente espera um pouquinho? Acho que já tá tarde, né, para esperar um pouquinho, são 8h35 já. Então, pro pessoal entrar. Deixa eu ver se. Eu mandei o link lá no grupo da sala. Vou ver se muita gente já viu, porque. Aham. Joyce, você participou das aulas de quinta-feira e de sexta? Oi, Magda, bom dia. Quinta, acho que não. Não, né? Porque, tipo, que eu tô vendo, tem cerca de 6 pessoas que estão participando, mais ou menos, das aulas online, né? É, pouca gente. Parece que eles estão assistindo, eles estão vendo depois. Aham. Sexta eu não participo, não. Agora, de quinta eu participei, foi da Jaqueline mesmo, não é? Foi, Aham. de desenvolvimento. Ah, então eu participei. Magda, você consegue desativar seu microfone? Ah, acho que ela desligou a TV. Eu ia pedir para ela desativar o microfone só para o barulho Já não saiu também. interferir. Acho que deve ter caído. Então, gente, eu pensei da gente discutir um pouquinho desses textos que a gente tinha já estudado antes, tanto durante as aulas quanto os que vocês usaram para fazer os IAs. E aí, da gente fazer uma atividade, né? Então, essa atividade seria: eu vou pedir para vocês para a gente procurar notícias sobre a pandemia, pode ser notícia de qualquer lugar do mundo, notícias que se relacionem com coisas que a gente já discutiu na disciplina, com os 3 textos, né? O primeiro texto, que é o da Ana Bock, é aquele texto. Aliás, o primeiro mesmo é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, Uhum. lá na declaração, que fala sobre. Fala sobre os direitos das pessoas, sobre todas as pessoas terem direitos iguais, sobre as coisas, sobre. Eu acho que vocês lembram, né? A gente discutiu em sala bastante isso, mas o objetivo da declaração foi estabelecer alguns limites para as relações depois da Segunda Guerra Mundial, depois das coisas que tinham acontecido na Segunda Guerra Mundial. Acho que vocês lembram disso, né? A gente chegou a falar desse contexto. Então, esse era o primeiro texto. Aí depois a gente falou do compromisso social da psicologia, né? A psicologia como uma ciência que
inicialmente esteve comprometida com as elites, comprometida com as necessidades de uma classe dominante, né, das classes altas, vamos dizer assim, sempre tentando enquadrar os indivíduos, tentando controlar, né, tendo um caráter mais de controle e reprodução de alguma regra, alguma coisa nesse sentido. Não sei se vocês lembram nesse texto, inclusive, da Ana Bock, dela falar do período do Brasil colônia, que, por exemplo, os indígenas eram vistos como preguiçosos, porque eles não tinham a mesma relação com o trabalho que o europeu tinha. Então, a psicologia tinha um papel nesse sentido de tentar domar esses indígenas, de tentar fazer com que eles se comportassem da mesma forma que o europeu se comportava, né? E era uma questão da tradição, da cultura, que era diferente mesmo. Esse era um ponto. E aí, o outro texto, que é um texto que vocês usaram para fazer o IA, o primeiro, que era para vocês identificarem as ideias do autor, da autora, no caso, ela traz a ideia de humanização, são já coisas diferentes, né? Mas ela traz a ideia de humanização na saúde, né? Ela traz aqueles princípios norteadores do SUS, falando de como que a população ela precisa ter uma participação ativa no processo tanto no processo do tratamento dela, nos processos de saúde dela, quanto a participação na gestão da saúde, né? Que as pessoas teriam que participar da construção das políticas, né, de saúde. Que mais? E aí, o outro texto, o último, que é o do IA, que era para relacionar com o filme, que é o Direitos dos Mais e Menos Humanos, ela fala de uma noção que algumas pessoas são mais humanas do que outras, né? Não mais humanas, elas merecem que a gente confira mais humanidade a elas do que outras, né? Algumas pessoas merecem um tratamento mais humano, vamos dizer assim, do que outras. Ela até traz aquele exemplo do mendigo. Do mendigo, que dois jovens de classe média, acho que eles eram adolescentes, né? Não era nem maior de idade. Ou Eu eram? não sei se fica claro, mas tipo, 2 jovens estavam bêbados e aí tocaram fogo no mendigo. Acharam que era um mendigo na rua. Isso. E quando foram questionados, que na verdade era um índio, né? Que era Dia Nacional do Índio, lá ia ter uma comemoração em Brasília. Aí eles falaram, a gente pensou que era um mendigo, como se o mendigo merecesse menos tratamento humano do que um índio. Isso. E aí até fala de uma estatística, né, que parece que não sei quantos mendigos eram queimados vivos na época. É porque é um texto de 99, se não me engano, não é? Essa situação aí deles terem colocado fogo nesse suposto mendigo, né, nesse índio que estava lá, eu não sei se vocês lembram, talvez a Magda e a Joyce vão lembrar, porque elas são mais velhas que você, Rafa, mas esse caso teve muita repercussão na mídia. No texto fala que teve muita repercussão, e eu lembro disso passando na TV, das pessoas indignadas com isso, né? Mas tem assim, justamente isso, tem essa estatística de que muitas pessoas em situação de rua sofrem esse tipo de violência ou são assassinadas dessa maneira, e isso não é um caso de... Isso não tem repercussão, às vezes não vira nem notícia, né? A gente não fica nem sabendo. Teve essa repercussão toda por ser realmente, por engano, e ter sido um índio, porque daí vem, né, sei lá, vem todo esse povo, mas realmente, quantos que deve ser uma prática, de repente, até foi em Brasília, parece, né?
Mas deve isso acontecer e muito, porque para parecer ser uma coisa normal. E realmente eu acho que deve desaparecer gente que é matada, né, assassinada, queimada, sei lá e tudo mais, desse grupo de indigentes, vamos supor assim, que ninguém fica nem sabendo, entendeu? Então, por isso que fala assim, acontece, vamos supor, se acontece uma coisa com uma gente de uma classe social menor, é normal, mas se acontece com um grandão aí da sociedade, aí vira até lei, vira tudo. Aí acontece. Eu não sei, não tem como a gente afirmar isso, né? Mas eu ouvi até pessoas falando assim: se o coronavírus tivesse atingido primeiro as pessoas pobres, como será que seria? Né? Porque aqui no Brasil foram pessoas de classes mais altas, porque, como é uma pandemia, uma doença que veio de outro país, as primeiras pessoas que pegaram foram pessoas que viajaram para fora do país. Quem que viaja para fora do país? Né? Não é todo mundo que tem dinheiro para fazer uma viagem internacional. Então, claro que eu disse, a gente não pode afirmar isso, né? Eu não sei como é que seria, né? Mas é uma reflexão que eu escutei, eu não sei se foi alguém na TV falando, alguém, ou se é dessas mensagens que as pessoas repassam no WhatsApp, sabe? Alguma coisa assim. Mas eu fiquei pensando nisso, realmente, como será que seria? Não sei, né? Eu ouvi também falando assim que lá, ó, já é um artista que tá, já é um político que tá, então eles vão dar jeito. Então vocês vão ver, logo eles vão dar jeito. Assim que foi comentários mesmo. Eu acho engraçado que é o povo do negacionismo, né, da situação do coronavírus, que fala, mas eu não vejo notícia de mendigo morrendo de coronavírus. Porque é uma doença que veio da classe rica aqui para os países, não foi os pobres, ainda não chegou lá ainda, né? A gente, é igual o Átila falou na entrevista no Roda Viva, né, que não existe modelo epidemiológico para uma favela. A gente não tem noção de como que a curva de contágio pode subir lá. Então, chega a ser até cômico, mas acho que a gente pode pegar, por exemplo, como algo assim comparativo para imaginar como que seria se fosse uma doença que tivesse vindo dos pobres, como por exemplo a AIDS, que foi negada por muito tempo, acho que seria estigmatizada, né, como uma doença de homossexuais, não sei o quê, e tanto é que até hoje a gente não tem uma cura. Ou a gente pode, por exemplo, pegar o Ebola, que começou... Acho que o Ebola ficou mais ou menos na África, né? Não chegou a espalhar nos outros países. Pelo menos eu não lembro dessa preocupação toda com o Ebola quando teve o surto, mas já existe uma vacina, né? Por causa da sua mortalidade, mas agora o coronavírus, que é algo que pode atingir a todos e acaba com o sistema de saúde de todos os países, já é algo que, assim, que é a prioridade número 1 do mundo hoje para encontrar vacina. Então, são realidades totalmente diferentes. E eu vou até olhar quem foi a pessoa, né, que fez isso, eu não lembro, mas alguém propôs testar a vacina do coronavírus na África. Vocês viram isso? Eu não cheguei de ver. Eu vi. Oi? Por que na África? Por que na África? Porque o povo lá São é pobre. Menos humanos. Falta, né? Por quê? Pensando assim, né? Ai, calma aí, eu entrei num site aqui, mas ele tem um bloqueador de anúncios, vamos ver. Eu acho que foram médicos da onde? Deixa eu ver. A notícia que eu achei fala dos dois jogadores de futebol que se opuseram, obviamente, né, a respeito disso. Mas é um médico do Hospital de Paris sugeriu que o continente africano fosse usado para testes, porque não tem máscara nem tratamento para a doença. Então, como, tipo assim, tá muito difícil de arranjar uma condição ideal, entre aspas, né, para fazer esse teste. Então, vamos testar no continente africano. Eles já estão ferrados mesmo, né? Então, se der certo, bem. Se não der, bem também. É muito... as pessoas não tem nem vergonha de falar uma coisa dessa, né? Tipo, nem pensa duas vezes para falar uma coisa dessa.
Isso que é mais chocante, eu acho, porque assim, é claro que é menos humano, né? É claro que essa pessoa merece menos preocupação, por exemplo, porque o médico não teve nenhum constrangimento em falar isso, né? Não que, quando eu digo que é menos humano, não é que de fato essa pessoa é menos humana, mas que ela é tratada com menos humanidade, né? É considerado. Socialmente aceitável naquela sociedade dizer isso, né? É a mesma É, coisa do Bacurau, né? isso, isso, exatamente. Eu acho que a gente está vivendo uma situação que dá para fazer 1 milhão de análises, né, sobre Uhum. tudo isso. Então, eu queria que vocês procurassem aí, dá uma olhada aí, cada um escolhe uma notícia sobre o que vocês quiserem para a gente poder discutir. Aí, quando vocês acharem a notícia, pode mandar aqui no chat para a gente poder discutir juntos, né? Mas pode ser uma notícia como essa que eu falei a respeito dessa sugestão de teste de vacina, pode ser de alguma prática que vocês viram em algum lugar, em algum país, aqui no Brasil mesmo, onde vocês quiserem, ou que, assim, que se relacione com isso, ou que seja uma prática que, como essa, desrespeita os direitos humanos, ou uma prática que seja, que contemple isso, né? Que seja uma política interessante nesse sentido. Eu já pensei em 3 notícias. Que é um assunto que eu tô acompanhando bastante, então veio rápido, assim. Uhum. Mas tem que mandar o link aqui, né, pra discutir. Se você quiser, você pode apresentar também, mas manda o link só para eu acompanhar também com você. Tá. Mas a primeira notícia aqui, quando a senhora falou da atividade de procurar alguma notícia relacionada ao ferimento dos direitos humanos, né, eu lembrei da notícia que teve essa semana de no Equador e dos corpos que estão ficando nas ruas porque o serviço funerário entrou em colapso, não é nem o serviço de saúde. A Uhum. funerária não dá mais conta de sepultar todos os corpos e está empilhando corpos nas ruas, igual na gripe espanhola. Sim. Não é nem E, sepultando, né? Tá deixando lá, não é, tem o que deixando fazer. lá cobertos, ninguém pode aproximar porque existe o medo de contágio. E outra notícia também que é relacionada a isso, que passou ontem no Fantástico até dos corpos que estão sendo enterrados com caixão lacrado, que as famílias não estão podendo despedir, e aí tem muitos casos de pessoas que não receberam o diagnóstico de Covid, mas mesmo assim as famílias não tiveram oportunidade de despedir dos entes Uhum. queridos. Sim, Eu vou mandar aqui, procurando aqui no Google para mandar o link. eu vi essa reportagem do Fantástico também. Bem. Eu acho que deve ser bem difícil a situação, porque acho que a pandemia por si só já tem impactos psicológicos, né? A gente Uhum, provavelmente vão sair estudos falando disso, se já não tiver, né? Mas perder um familiar, uma pessoa próxima, também já é uma coisa que causa um impacto muito grande. Se você você não pode nem abraçar as pessoas, porque tem que evitar o uhum. contato social, né? Então, e aí não pode se despedir também da forma como a gente convencionou que é o adequado para se despedir de uma pessoa que morre, né? Então, tudo nessa história é doloroso, né? Sim, sim. Se lá no BBB o pessoal já fica chateado de não poder despedir da pessoa que é eliminada, imagina o morto, né? É verdade. E... isso aqui é da Itália, tô procurando a de São Paulo. Durante 5 dias, é. É, E pode falar. acabou de chegar. Eu, quando fui pesquisar essa notícia do Equador, eu vi que tem uma notícia atualizada agora, que parece que chegou não sei quantos caixões de papelão pra lá pra enterrar. Não tem caixão de madeira, enterra no de papelão mesmo. Nossa, eu nem sabia que existia caixão de papelão. Pois é. Vou mandar essa daqui no grupo também. Isso.
E aí na reportagem primeira que você mandou, ela fala que uma pessoa morreu, né? E que o sobrinho neto dessa pessoa, desse senhor Vidal, ele ficou do lado do corpo, mesmo sabendo que tinha o risco, né, de contágio e tudo mais. E que o morto, o falecido, foi mantido trancado no quarto desde o falecimento dele. Nossa, de que dia que é essa notícia, meu Deus? 3 de abril. 3 de abril foi 3 de abril, sexta-feira. Foi sexta-feira, né? Aqui fala que ele ficou desde domingo. Será que ele ficou desde domingo até sexta dentro do quarto? Nossa, Trancado? parece que é isso. Eu entendi isso também. Porque não tinha como enterrar e as pessoas estavam. Assim, a família não queria que simplesmente deixar ele na calçada, né? Uhum. Então, isso é no Equador, né? Então já tem esse. Parece que é numa cidade só, né? Eu vi que todas as notícias falam dessa cidade aqui, dessa Guaias. Guayaquil. Eu não sei se é uma cidade, se seria um estado lá, ou uma província, eu não sei como é que é a divisão lá. Ah, tá, Guayaquil. Eu vi agora. Eu também não sei. Eu acho que. A província é Guaias, tá escrito aqui. A capital é Guayaquil. Ah, sim. Eu acho que deve ser tipo um estado, né? Uma província. É isso mesmo, tá? Mesmo para você, eu achei uma aqui e aí eu não sei porque está salvando como material da internet. Será que você abre aí? Tenta me mandar o link de onde você baixou. Se for o arquivo, não dá. Onde você Eu tenho clicou, que selecionar lá em cima, aí eu mando para você, colo para você no seu e-mail, é isso? pode mandar no chat aqui mesmo. Não, mas é que eu estou no computador, no outro. Então, mas na nossa videochamada tem um lugarzinho de mensagem. Se você olhar na parte de cima, tem um lugar que aparece que tem 3 pessoas online e do lado tem um íconezinho de mensagem. Se você quiser, Aí pode eu mandar por ele digito. mesmo. Aí você cola o link aí, igual o Não, mas Rafael é que fez. eu tô em outro lugar, outro computador, então eu vou ter que digitar o Ah, endereço sim. aqui, entendeu? É que ela tá pegando a notícia de outro computador. Ah, entendi. Então, Se eu se você selecionar quiser, lá você em pode mandar cima, no meu e-mail, não tem problema não. eu seleciono lá em cima onde está o endereço, e daí eu colo no seu e-mail, né? Isso. Tá. Agora que eu tô vendo, eu não tinha clicado para ler na notícia dos caixões de papelão, né? Mas bem assim, embaixo, né? As doações serão usadas para dar sepultura digna aos mortos, diz Prefeitura de Guayaquil. Uhum. Alta demanda de féretros. O município recebeu uma doação de caixões. Os caixões estão em falta na cidade. Esse tipo de situação aqui ultrapassa as diferenças econômicas, né? Uhum. Porque eles não têm para vender. Então, mesmo se você tiver dinheiro, mesmo se você tiver muito dinheiro para comprar, porque um sepultamento é uma coisa cara, né? Uhum. Você precisa, aqui em Cuiabá, pelo menos, que eu sei, você gasta, sei lá, chega a gastar mais de 10 mil reais para fazer Nossa. um sepultamento.
porque você tem que comprar o caixão, você tem que pagar o espaço do cemitério, tem documentos que precisam ser liberados e tudo mais. Então, é caro um sepultamento. Então, não é simples assim para que qualquer pessoa consiga arcar com essa despesa, né? Vai ter muitas pessoas que não têm condições de arcar com essa despesa. E, sinceramente, acho que a gente pode até procurar como é que funciona isso. Também não sei qual que é se tem alguma política, por exemplo, de assistência para as pessoas de baixa renda conseguirem fazer o sepultamento, né? Mas imagina nessa situação, né? Ainda que você tenha o dinheiro para pagar, não tem, não vende. Pois é. Não é um colapso mesmo, não é uma questão de quem não tem dinheiro não vai ter acesso, não. Mesmo que você tenha dinheiro, não tem o que fazer. Né? Vai ser enterrado igual os outros. Vai. É igual o Karnal gosta de falar bastante, né? Das pessoas que, por exemplo, se cuidam muito, não sei o que. Vai ser um cadáver saudável, né? Um cadáver intelectual, não sei o que. Não, na hora da morte não vai fazer diferença nenhuma. Uhum. Eu estava pensando nisso mesmo que a senhora acabou de falar, professora, se existe alguma política pública que auxilie, porque, se eu não me engano, tem alguma coisa de, tipo, caixão da prefeitura. Tem, a prefeitura tem. Tem, né? A Que é mais em prefeitura conta, né? disponibiliza, mas você parece-me que tem que ter algum cadastro, alguma coisa na prefeitura, e assim, a qualidade é bem, bem fraquinha mesmo. Mas antes disso do que nada, né? Normalmente eles falam isso. Que não tem muita dificuldade para você conseguir, né? Não demora muito, até porque é uma coisa que não pode demorar muito mesmo, né? Mas você tem que ter um cadastro lá. Agora eu não lembro o que é. Não sei se é esse negócio de inscrição, tipo NIS, essas coisas assim. Ou se tem que estar com o IPTU em dia. Agora eu não tô lembrando, mas minha Tem mãe. que estar com o IPTU em dia demais, né? Você não pode escolher quando morre, né? A gente só pode morrer se já tiver pagado o IPTU, né? Mas tem um negócio lá, assim, você tem que ter alguma coisa. Agora eu não sei o que é. Eu tinha que perguntar para minha mãe. Eu achei uma notícia aqui disso. Eu vou mandar para vocês, para a gente olhar. Essa notícia é desse ano, de fevereiro, né? Quanto custa morrer em Cuiabá? Bom dia, Isabelle. Bom dia. Se você quiser mostrar sua câmera, nós vamos ficar felizes, tá? Ok. A gente está fazendo uma busca de notícias relacionadas ao coronavírus que podem ter alguma que a gente pode discutir com base nos textos que a gente já estudou nessa disciplina, tá? Coronavírus, eu mandei outro, não mandei coronavírus. Uai, qual que você mandou? Eu Você mandei mandou no meu e-mail? porque fala que os negros têm os direitos humanos mais violados. Aí a gente pensa por quê, né? Mas não foi sobre o coronavírus. Tenta procurar sobre o coronavírus alguma coisa. Dessas coisas que estão acontecendo agora, né? Essa que eu mandei para vocês é de um jornal que chama O Livre. E a manchete é: quanto custa morrer em Cuiabá? Pacote pós-morte pode ultrapassar 30 mil reais. Tem caixões a partir de R$1.900, mas se a família preferir um modelo luxuoso, esse pode passar de 15 mil, só o caixão. Um funeral básico, a pessoa terá que desembolsar os R$1.947, que daí está incluso caixão, decoração e transporte até o cemitério. Aí o aluguel da sala para fazer o velório é 1.950. Então, só nisso aí você já gastou quase R$4.000. Aí, para abrir a sepultura, tem que pagar R$334. Então, para comprar uma sepultura na parede, próximo do solo, mais R$4.000. Se não for o enterro, né? Se for na parede, na gaveta.
E aí tem alguns cemitérios que tem um bloco diferente, né? Esse que é mais barato, ele é aquele que é construído uma estrutura de cimento, concreto em cima, né? Tem aquele outro que Uhum. é feito no gramado, que é embaixo, esse é mais caro. Então, Ah, é? Nossa. é mais caro. Ó, o jazigo horizontal sai por R$ 8.000. E aí, dependendo do lugar, né, a pessoa pode pagar até R$ 9.000 para ter uma melhor visualização dentro do cemitério, né, para escolher um lugar melhor dentro do cemitério. Então, nesse caso, vai ser um, um cadáver com uma vista boa do cemitério, É, né? Você uma falou que boa o. localização. É, é, é isso. Então, a partir do valor mínimo, né, pago pela funerária, nesse lugar que é no bloco vertical, que a gente chama de gaveta, o mínimo é R$ 13.000. Nossa. Então, é bem caro. E aí, no mais simples, mais simples, ó, ele tá falando, se fosse jazigo adquirido, no setor mais simples, o funeral e o sepultamento custariam R$ 12.000. Então, não tem como fugir do IPTU, entre aspas, pós-morte. E aí tem uma taxa anual de manutenção e limpeza do cemitério que custa R$ 300 também. Bom, falam os valores de capela, essas coisas. Quanto que fica, será, pra cremar, professora? Que eu tô achando muito caro isso daí. Eu acho que cremar é mais caro. Mais caro ainda, nossa. É Mas, mais assim, caro. mas deve ser, tipo, caro, assim, em questão do momento, né? Mas aí não tem mais as taxas de manutenção pra você ficar pagando, né? Realmente. Ó, funeral e sepultamento sem custo. Assim como ocorre em funerárias, há uma contrapartida para cemitérios particulares. O cemitério precisa reservar 5% da sua área para os hipossuficientes, devendo ser ampliada a área em caso de tragédia. Seria o local dos indigentes, né? Bom, não sei se é indigente, ela usou esse termo hipossuficiente, eu entendi que era sem Renda, sem né? condição de pagar. É. Vamos ver o que significa. Nunca ouvi essa palavra. Depois deste período, a família precisa fazer remoção para outro jazigo, ou então destinar a um ossário comunitário. Nossa, gente, morrer é muito difícil, né? Aí eu disse de ou pessoa de parcos recursos econômicos que não é autossuficiente. Então é isso mesmo. Uhum. Por isso que existem aqueles planos, né, tipo o Pax Nacional, para já ir pagando o seu. Sim, sim. Você já vai pagando agora, na hora não precisa pagar nada. É isso. E eu acho que é uma preocupação real, assim, eu vejo das pessoas mais velhas, assim. E, na verdade, tem que ser, né? Porque a gente tem que estar preparado. A morte é uma coisa para a qual a gente não. Todo mundo sabe que. Acho que é o único evento da nossa vida que a gente sabe que vai acontecer, mas ninguém está preparado para lidar com isso, né? Eu É, vi outro ah, dia, não sei se a senhora conhece o Azaghal, mas ele falando que essa é uma despesa que ele não leva, que ele vai deixar para os outros. Despesa com cemitério, não sei o que, é um negócio que ele não vai arcar com isso, não. vocês que se virem, né? É, Aí ela, na reportagem, fala da cremação também. O valor mais em conta de uma urna padrão de madeira para adicionar as cinzas é de R$ 3.900. Que mais? Não fala o valor total da cremação, não, aqui. uhum. Ele Eu vi só uma fala que é mais notícia. barato e mais sustentável. Sim, eu vi uma notícia um tempo atrás, acho que aqui de Cuiabá, que tinha um crematório que parece estar fechando, ou quase não ia ninguém praticamente, porque aqui
É muito difícil, né, o costume de cremar as pessoas, né? Mas Aqui em Cuiabá? eu acho que foi aqui em Cuiabá que eu vi. Era um crematório novo que tinham feito, agora eu não lembro a qual funerária que era, mas eu tinha Aham. visto algo do tipo que, tipo, praticamente no o crematório estava novo e sem usos, porque a maioria das famílias aqui da região preferem sepultar mesmo. Eu nunca fui na verdade, eu fui em um velório que a pessoa foi cremada. Só em um. Uhum. Eu mesmo, eu não conheço gente assim, tipo, amigo de um amigo que foi cremado, não, Uhum. é muito Pois difícil, é, pelo menos realmente não aqui, é né, na São um João. costume muito comum mesmo, né? Eu achei uma Ah, notícia aqui de Várzea Grande falando que eles disponibilizaram. Isso aí é meio antigo. Na prefeitura eu não consegui achar, mas eu achei agora aqui. Tá me ouvindo? Pode falar, aham. Falando que esse serviço é oferecido pelo município para a população, mas que para ter o direito do benefício é preciso comprovar dificuldade financeira. Aí eles Hum. disponibilizaram, por exemplo, aqui na situação fala 19 urnas funerárias, sendo 13 adultos e 6 infantis. Mas Uhum. que, aí embaixo ele fala que a Sinfra, que é o órgão, né, ele atende em média 20 solicitações desse tipo de serviço por mês. Então, eles oferecem menos do que a demanda, né? Uhum. uhum. E fala que é só mesmo, tem um telefone até que eles colocam aqui, mas tem que comprovar essa dificuldade financeira, que daí eu não sei o que eles pedem, né? Aham, entendi. Eu não achei isso. Eu dei uma procurada aqui também, enquanto você. Nessa matéria que eu tava lendo, não falou nada. É, aqui eu só achei uma prefeitura limita a duração de velórios em Cuiabá, mas aí é por causa da pandemia. É. Uhum. E fala Não. também que, além dos caixões, eles, além de uma funerária, a taxa de sepultamento também é disponibilizada. Então, eles fornecem, no caso, o caixão, aí a funerária, que, no caso, o contrato da funerária aqui em Várzea Grande é a Santo Antônio, que é assim, a mais conhecida mesmo. A gente acha até que é a Uhum. única, porque ela é muito conhecida. O contrato deles aqui fala que é de 700 e do ano passado é de 700 e pouco mil para atender, né, a prefeitura. E então Aham. tem o caixão, tem a funerária e tem as taxas de sepultamento. Então, no caso, é tudo incluso, né? Aham. Uhum. É. Aí, E eu achei a cemitério da notícia. prefeitura aqui, você não paga nada, né? Nem esses, igual você falou que tem taxa mensal, né? De cemitérios Aham. e tal, não. Esse você não paga nada. Você paga um alvará, que é uma vez no ano, você paga uma taxa, né? Mas eles também, acho que se você não tem condição de pagar, eles cancelam. Né? Pelo menos a Entendi. taxa de manutenção, né? Tem que É. pagar. Eu achei a E se você notícia não pagar, de. se você não pagar ou não pedir esse alvará de sepultamento, no caso, que você, no caso, é um lugar ali, né? Aham. É um alvará O terreno mesmo. por estar ali, Aí Aham. você é retirado. Então tem um período Aham. lá que você não sei se são de 5 anos, se o familiar ninguém for pagar esse alvará anual, é te retirado os restos, os metais, os ossos, não sei, e aí fornece esse espaço para outra pessoa. Sim. Sim, é o que nem a professora falou que vai pro aquele negócio de osso lá comunitário. Isso. Eu já vi, eles colocam num saco de lixo, gente. Coloca no saco Sim. preto e deixa lá. Mas até É. quando enterram, por exemplo, no mesmo lugar onde já tem um falecido da família, Fica no saco, né? é, eles abrem E também antes, pra aí esconde os colocar, ossos, né? Deixa no saco, porque. eles chamam de urna, né? Esse saco plástico, e você é caríssimo ele no particular. É mesmo. São muitas coisas, né? Muitas questões que eu acho que a gente nem para pra
para pensar no final das contas. É que todo Quanto mundo será que pensa na vida, né? seria um funerário viking, né? Não existe isso mais, né? Imagina o Como custo. assim? Funerário Viking. viking, que era tipo, coloca todos os bens da pessoa num barco, e aí joga no rio ou no mar, e aí joga uma flecha pra queimar o navio enquanto. Nossa, eu não sabia disso, não. Você É, assim aprende se você que. fizer isso, Rafael. Assim que é o funeral viking, né? E eu não sei se outras culturas também, mas, por exemplo, de colocar moeda nos olhos, moeda pro barqueiro, pra Caronte, acho que é Caronte, né? O barqueiro da mitologia Isso. grega. E aí também colocavam uma das esposas no barco para fazer companhia pro Lorde em Valhalla, né? Então tem todos os. Então seria que É nem todo Aham. um os negócio. egípcios? Não, é os nórdicos. Não, mas os egípcios também eram enterrados com todas as riquezas, até com os Ah, escravos. não, mas os egípcios era pirâmide, mausoléu, tal. É. No caso dos vikings, colocava tudo num barco, aí eu colocava o Então, barco no rio, e aí de longe atiravam flechas de fogo para queimar o barco. E aí E aí queimava tudo, né? e aí é como se o barco fosse para Terra Prometidas deles lá, o lugar onde eles iam. Ou O ter um céu churrasco deles. para sempre, os guerreiros mais valorosos, tal. Então, Um churrasco para sempre. é, Não, mas ia pro lugar bom que eles acreditavam que existia. Só quem morria valorosamente, né? Por isso tinha isso também. Eu não sei se, assim, pelo menos pela série do Vikings, as mulheres também têm acesso lá ao Valhalla, né? Que é tipo o lugar, o céu deles, que é o lugar onde Odin tá, onde eles têm hidromel para sempre, carne, não sei o Aham. quê. E aí falam, por exemplo, que as maiores escudeiras que tipo a Largata, que na série é a maior escudeira do mundo viking, ela estaria lá também, lá em Valhalla, lá com os maiores guerreiros de todo o povo. Por isso tem a questão de eles querem morrer em batalha, tal. Tinha toda essa cultura, né, que se perdeu. Entendi. Eu acho que tem muitas questões culturais que estão envolvidas nos nossos rituais de morte, né? Uhum. Tem muitas coisas. Eu acho que agora a gente está vivendo uma situação que não, às vezes não permite pensar nesses rituais, né? Porque vai ser uma demanda realmente muito grande de pessoas e tal. Até a gente começou falando da reportagem do cemitério lá de São Paulo, né? E Uhum. alguns, alguns coveiros até falando que eles acreditam que o número de mortos divulgado não está certo, porque isso aumentou muito a demanda lá para eles, né? Tem é uma situação, até mesmo as pessoas que nem você falou, não confirmou o caso, mas não pode, o caixão tem que ir lacrado, tem que ser, né? Não pode a família se despedir como gostaria. São, enfim, em que parte será que eu estou tentando identificar com algum artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos para a gente pensar nessa nesse desrespeito, né? Uhum. Deixa eu ver. Tortura. Eu acho que não fala sobre morte na declaração, né? Mas acho que seria mais em relação a quem fica, na verdade. Né? Sim. Porque eu acho também que eles devem, nessa situação de pandemia, ou de guerra, ou deve ter uma coisa assim meio que diferente, né? Porque tem coisas que mesmo que eles queiram que os direitos humanos falem assim, não, a gente não pode fazer porque direitos humanos está aí, mas tem coisa que não vai ter como eles fazerem nada, eles vão atuar quem? Eles vão, sabe? Eu acho que é meio complicado também. Talvez, como também é um monte de gente, eu acho que eles acabam fazendo uma uma, uma, uma,
um procedimento meio que padrão nessa situação. Porque, Sim. em casa, por exemplo, nenhum velório. Então, nenhum, não é que é filho de prefeito, ou é prefeito, ou é deputado, ou é presidente, seja quem for, não vai ter. Então, nenhum velório vai poder passar de tantas horas, não vai poder ter gente, no máximo só a família, no máximo 20 pessoas, parece, e pronto. Acho que 10. Então, para todo mundo. 10, Acho né? que é até menos. Nesse ponto, realmente, se tivesse uma diferença entre as pessoas, por exemplo, vai ter, só que vai custar um valor exorbitante que só uma parcela muito pequena da sociedade vai ter acesso. Então, aí dava para a gente trazer essa discussão mesmo, né? Mas realmente é para todo mundo. Uma coisa que a gente pode relacionar é a liberdade de religião ou crença, por exemplo, né? Porque o sepultamento e os nossos rituais de sepultamento, eles têm muito a ver com as crenças religiosas, né? Então, de a pessoa retornar à terra de onde ela veio, porque ela acredita que veio do barro, que Deus fez o homem do barro, tem uma questão envolvida com isso, né? Então, se a pessoa não tem direito ao sepultamento, acho que dá para a gente dizer que é um desrespeito à religião, caso a religião dela fosse essa, né? Até o próprio velório mesmo, eles não sei se é religioso, mas é uma tradição que os antigos falam que de jeito nenhum a gente não pode já enterrar a pessoa sem que tenha um velório e tal. Então, assim, pelo menos por tradição também. O que eu acho também que vai ter muito problema esse pós-pandemia, né? Porque muita gente que está passando, talvez uma família que passou por a morte de alguém já, tem tanto medo também de se contaminar, porque já teve uma pessoa morta e tal. Imagina, aí tá, vamos supor que essa pessoa ela se cure, mas e o depois? Porque tanto assim, é todo dia, então uma coisa tá muito corrido e muito rápido, né? Então a pessoa, assim, acho que às vezes nem para pensar, e depois que vai pensar em chorar esse luto, em pensar como essa pessoa foi enterrada, porque ela, na verdade, ela não tem nem o direito de falar assim, não, eu quero, vamos supor que seja marido, filho, alguma coisa assim. Eu quero fazer tal coisa, ela não tem nem tempo de querer nada, porque é tudo, eles decidem, é tudo decidido, assim, pela coletividade, né? Então foi feito. Aí depois a pessoa parar para pensar, fala, meu Deus, mas eu não consegui nem velar, não consegui nem enterrar, não consegui nem ir ao hospital, eu não consegui fazer nada. Esse pós-pandemia vai ser muito complicado. Tudo isso que você falou tem a ver com o processo de luto, né, das pessoas. Eu acho que o velório tem uma característica religiosa bem importante, né, porque a maioria das pessoas, por mais que a pessoa que vai ser sepultada, às vezes ela não tem uma religião, que pode ser, mas geralmente os familiares têm, né, e o velório, gente, querendo ou não, ele é para quem fica, ele não é para o morto, ele é para quem ficou vivo, né. O morto morreu, o familiar que está usando essa forma de lidar com o falecimento de um parente, de uma pessoa, enfim, de um familiar. E aí eu acho que tem uma característica religiosa bem importante no velório, e isso que você falou é super importante. A gente não tem como. Esse ritual do velório, ele tem tudo a ver com a forma como a gente vai lidar com o luto depois, né? Se você não teve tempo de se despedir, de entender a ideia de que essa pessoa de fato faleceu, é muito difícil de colocar essa ideia em algum lugar depois, né? Tem estudos que falam disso. É bem complicado mesmo. Eu acho que nesse momento a gente não vai conseguir controlar tudo isso, né? Os especialistas vêm falando que aqui no Brasil a gente não atingiu o ápice ainda da pandemia, né? Que ainda estamos adiando isso, já que a gente está fazendo isolamento social e tudo mais. Mas existe a possibilidade de acontecer isso que a gente está vendo em outros países, né? Eu quero acreditar que não vai acontecer, né? Que vai ser uma situação mais controlada, que a gente vai dar conta de atender todo mundo no sistema de saúde e nas funerárias também, né? Mas pode acontecer.
Então, acho que essa é uma situação que ninguém estava esperando e que a gente não tem controle sobre ela, né? E aí a gente vai conseguir mesmo lidar só com as consequências, igual você falou. Professora, não sei se a senhora viu, eu sigo Hum. no Instagram Siga o Livre, que eu acho que tem umas notícias boas. Eu acabei Ah, de a ver notícia que eu estava lendo era de lá. que parece que não houve aumento nos casos de coronavírus aqui, em Mato Aqui, Grosso. grosso. Sim, eu tava Eu vi olhando, em hoje. Cuiabá continua os 38 e nas outras cidades continua normal, não houve um aumento, então acho que o isolamento tá funcionando. Mas Aham. referente a qual data? Foi atualizado ontem. Porque eu, pelo menos, estou acompanhando todo dia o boletim do Ministério da Saúde e o Mauro Mendes também está postando no perfil Eu social até tirei print. dele e lá no perfil pessoal, quer dizer, todo dia ele posta no final do dia um boletim de casos atualizados, quantos casos tem no estado, quantos estão hospitalizados, leitos públicos, leitos privados, quantos estão em UTI, e está subindo sim, pelo menos pelos dados que ele está divulgando lá. Entendi. Deixa eu É, ver se eu consigo compartilhar. isso, vê se você consegue mandar no chatzinho aqui o link. É porque esse chat ele é meio limitado, ele não dá para mandar imagem, por exemplo, ele tem que ser o texto Eu só. olhei bem. Mas isso de não aumentar os casos, ou talvez Mandei. não esteja aumentando da forma como se esperava que aumentasse, né? Talvez Sim, a expansão esteja sendo mais lenta do que se esperava, né? E isso é uma coisa boa, né? Só que a Na gente também. verdade, eu acho que esse isolamento social, ele teve muita gente que falou que foi muito precipitado, que não precisava ter sido antes, porque ainda vai ter esse pico de transmissão e tal, tal, tal. Mas eu acho que isso que está fazendo diferença, de você Sim. prevenir a situação, e não depois que o Uhum. negócio já estava, e cada um ficar dentro de sua casa, mas o negócio já estava alastrado. Então, eu Aham, acho aí já que não adianta muito, né? exatamente, acho que essa prevenção é que está funcionando. E Uhum. uns ainda falam do clima também, né? Que aqui Uhum. é diferente e tal. Então, eu acho que esses dois fatores aí estão ajudando muito. Eu acho que tinha que continuar É. mesmo. Em relação ao clima, né, não tem ainda nenhum estudo que afirme isso, né, que o clima quente realmente dificulta ou impede a contaminação, né? É, mas eu acho que tem duas questões. Uma é essa que você falou, que a prevenção do isolamento pode ser que esteja funcionando mesmo, já que a gente começou antes. E outra questão é que a gente não tem teste para fazer em todo mundo que tem sintoma. Então, se não testar ninguém, então não tem caso novo. Então, realmente não subiu o número. Então vamos Entende? Então, acreditar que o isolamento está funcionando. é, então a gente, assim, tem alguns testes, mas, por exemplo, aqui em Cuiabá, a notícia que eu sei é que se você tem sintomas, você liga lá naquele número de informações eu acho que é 136, se eu não me engano, que é de informações da Covid, aí a pessoa vai te falar, olha, você fala seus sintomas, se não é nenhum sintoma grave, imediato, tipo uma falta de ar muito grande, então, você vai ficar em casa, ela vai te dar as recomendações de higiene para você se isolar num cômodo da casa, etc. E tudo bem. E aí você vai ficar em casa, você vai passar os 15 dias da doença, que é geralmente o que evolui ou melhora, e aí você vai melhorar e você não vai fazer o teste, você nunca vai saber se o que você teve foi coronavírus ou não. Então, pode ser que tenha mais casos por conta disso, porque é o certo a se fazer, que se você manda todo mundo para o hospital, não vai dar conta de atender todo mundo. E se a pessoa não tiver doente, pode ser que ela pegue, porque é o ambiente hospitalar, né? Mas a gente não tem como saber quantos casos tem exatamente. E não é o Brasil, né? Nenhum país tem exatamente o no número de mundo. casos. Acho que os únicos países que realmente têm uma noção de quantos infectados tem é a Coreia e a Alemanha, né? Que é o país que mais Isso. são os países que mais testam, que primeiro a Alemanha por causa do seu preparo já do sistema público de saúde, se eu não me engano, eu estava vendo uma matéria quando em março ainda, falando por que a Alemanha é um dos únicos países na Europa que estava tranquilo
até aquela data, Aham. porque a Alemanha tem um número de leitos disponíveis por pessoa lá que chega a ser o dobro, o triplo dos países como Espanha, como Itália. Então lá eles estavam passando bem tranquilamente. E a Coreia do Sul tem a questão que eles já passaram por Outras. uma epidemia de MERS, né, em 2015. Então Aham. eles meio que já estavam traumatizados com isso e já estavam preparados com o número de testes e tal. Aham. Eu vi, se eu não me engano, foi até o Atila que falou isso, que para a gente calcular o real número de casos que a gente tem, a gente pega pela taxa de letalidade. Se a gente tem 400 mortos. Acho que agora tá quase 500 já, né? Tinha 486 ontem, se eu não me engano. Eu Enfim, por aí. não lembro o número exato, mas acho que era entre 450 e 500 mesmo. Aham. E aí, tipo, com os números da Alemanha e da Coreia, que a gente tem cerca de. A gente calcula uma taxa de 1% de letalidade. Se a gente tem 400 mortos, se seria 1% do número real de casos, a gente teria cerca do quê? 40 mil casos, mais ou menos? Seria isso, Aham. será? Não sei, eu não sou bom de matemática. Mas Pela conta dele é mais ou menos isso, né? 40 mil casos, sendo que a gente tem somente 10 mil diagnosticados, 11 mil Aham. agora. Mas realmente é um problema, Computados. né? Porque o mundo todo está correndo atrás de testes, igual o Ministério da Saúde falou que tinha uma compra gigante e os Estados Unidos foi lá e passou na frente, pegou na mão grande. Então, não vai dar tempo da gente entrar a fundo nessa discussão, porque já são 9h30, eu tenho a outra turma, né? Mas essa situação é uma situação, assim, claramente diz respeito aos direitos humanos, porque Uhum, na declaração diz que os países têm que ser unidos, a, a, a gente tem que ter ações em prol da paz, da união e tudo mais, né? Isso não é em prol da paz, é em prol do próprio país, né? sim. Não é em prol de cultivar uma amizade entre as nações, né? E tem várias notícias, né? Tem notícia, por exemplo, que. E não foi só do Brasil, eles compraram de vários países, parece. Tinha a compra do Canadá, a compra da França, da Alemanha, da Itália, então. Aham, E a China vendeu, né? Porque simplesmente quem paga mais leva. Cancelando sim. todos os contratos e tal. Tem até a notícia que eu vi, que também viralizou bastante aqui, da 3M, se eu não me engano, Uhum, que é uma das maiores fabricantes de máscaras do mundo, que é lá dos Estados Unidos, que o presidente ou o governo, enfim, pediu que parasse de exportar para fora as máscaras, que focasse somente na venda para os Estados Unidos. E a empresa pronunciou publicamente, falou que não, ia continuar exportando tal, porque é o direito deles exportar, livre comércio, tipo a Constituição aham, dos Estados Unidos é tudo isso, aham, na livre comércio e tal, e agora ficaram tanto tempo no negacionismo da que havia uma pandemia iminente, havia um risco, que agora eles aham, estão colhendo os frutos junto das próprias consequências das atitudes dos governantes que tomaram lá. aham. É bem isso. Gente, eu vou precisar encerrar, porque a outra turma já deve estar me esperando, tá bom? Mas eu gostei muito da nossa discussão de hoje. Na semana que vem, a gente vai seguir por esse caminho de continuar essa discussão, mas ao invés de ser notícias, a gente vai pesquisar artigos científicos. Se vocês quiserem pesquisar antes da aula, pesquisar ao longo da semana, vocês podem pesquisar também. Eu dei uma olhada antes no Google Acadêmico para ver se tem material, e tem algumas coisas sim. Tem tanto nesse sentido de pensar os direitos humanos, que eu acho que é o nosso foco principal nessa disciplina, né? Mas tem diversas outras coisas relacionadas a essa pandemia já, né? Então, eu vou pedir para vocês, se quiserem dar uma olhada com antecedência, podem olhar, né? Mas vai ser uma atividade que a gente vai realizar em aula para poder fazer a discussão, tá bom? Tá bom. São artigos do Obrigada que, pela presença. professora? Hã? São artigos do que pra gente buscar? Relacionados à pandemia e os direitos humanos. A gente deu uma olhada nas notícias agora, né? Na Aham. próxima aula, a gente vai olhar os artigos científicos que tem publicados. A professora, só uma dúvida relacionada ao IA, tem uma data máxima, uma data não, um horário máximo de envio hoje? Não, inclusive, se tá tudo bem para vocês? Se alguém reclamou em relação ao prazo ou vocês conseguiram fazer? Eu acho A que gente todo não mundo fez. conseguiu fazer. Ah, é? Eu não.
Por exemplo, Eu o não entendi. Nicolas. O Nicolas, ele tá trabalhando, ele tá ficando direto na Oncomed, que eles também estão dando suporte. Entendi. Aí as pessoas, o Rui também, mas acho que o Rui não tem aula com a gente, mas ele tá, como ele é da Cruz Vermelha, eles Uhum. estão diretão, assim. Então acho que foram essas pessoas, Deixa eu mais ou ver menos. Eu vou dar uma olhadinha na pasta aqui para ver se quem que entregou. Tem alguns aqui, tem 4. Não é muito para a turma, né? Não, tem 3, na verdade. Um é um arquivo que eu coloquei para dar de exemplo como é que usava a pasta. Então, tem Eu 3 já tá trabalhos. aí? Deixa eu ver. Eu não vi o nome de quem que é, peraí. Já. Manuela e Milena, Elizabeth e Thalita, Maria Carolina e Yasmin. Ixi, não, eu tô olhando a pasta errada, né? A Tá. Thalita, Elizabeth e a Não, mas Manuela. Deve Yasmin e ser. Maria Carolina não são dessa turma, não era pra estar aqui o delas. Sim. Será que elas pegaram esse link aonde? Porque eu passei o link de cada pasta no seu Ava. Então, para elas Uhum. terem pego, alguém deve ter passado esse link para elas. Mas eu vou organizar no lugar certo. Nessa pasta, pelo menos, não tá, Joyce. Só se alguém me mandou de outra forma. Mas não tem Ou apagou problema. sem querer. É, mas vamos fazer assim, se vocês querem combinar para deixar até a outra semana, porque com a turma do noturno eu tinha estabelecido essa data de hoje, mas eles me pediram, dessa semana, na verdade, que a aula deles não é segunda, é quinta, né? Mas eles me trouxeram essas dificuldades, de que tem gente que está trabalhando, de que está difícil fazer todas as atividades, e não tem problema. Se vocês acharem que é uma demanda da turma de vocês, a gente pode estender o prazo até a próxima semana. O que Eu acho que vocês a gente acham? pode mandar um e-mail, a gente vai mandar uma mensagem no grupo, e daí se a Ah, maioria ou todos tiverem feito, aí a gente envia e tudo bem. Agora, se a maioria, né, ou alguém realmente, o Nicolas, porque parece que o Nicolas ia entrar no outro grupo, Isabelle. Mas se alguém se sentir prejudicado, daí a gente fala para a senhora e daí muda, né? Sim, eu vamos Ou eles fazer conversei com procuram ele assim. ontem. eles procuram no particular, porque eu acho que é só uma minoria mesmo, é só o Nicolas e o Rui que trabalham em Isso. hospital. O resto Pede, não. então vamos fazer o seguinte, não precisa dar nenhum recado, porque eu acho que vamos privilegiar quem está participando no horário, né? Se não é Uhum. uma demanda de vocês, então tudo bem, a entrega é hoje. E aí, se vocês virem, por exemplo, alguém com dificuldade, vocês podem dizer, fala com a professora que ela falou que tem possibilidade de entregar depois. Aí essa pessoa me manda mensagem e a gente combina, Ok. Certo. Uhum. certo? Então tá bom, Certo. gente. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Lavem as mãos e fiquem em casa, tá? Obrigada, professora. Até mais. Tchau, até mais. Tchau, Tchau. gente. Tchau. I have.